Mas, Vete, cachorro também pode ter Alzheimer? Fiquei sabendo disso, fiquei aterrorizado e quis saber mais sobre. Existe alguma coisa que eu possa fazer pelo meu cachorro para que ele não desenvolva essa doença tão terrível? Bom, o papo de hoje é sobre o Alzheimer canino. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre essa doença, que na verdade a gente não chama de Alzheimer canino, a gente chama de síndrome da disfunção cognitiva. E é bem parecido uma doença e a outra, e você já vai entender por quê. Vou fazer um resumo bem breve, e não é um resumo para colegas veterinários, e sim para tutores. Então eu vou falar de uma forma bem fácil de vocês entenderem, tá? Essa é uma doença crônica, então ela é uma doença progressiva. Ela vai ser uma doença que ela vai se instalar no animal e ela vai piorando ao longo do tempo. Progressivamente, de um ano para o outro, você vai conseguir notar uma diferença bem grande caso o seu cachorro desenvolva essa síndrome. Essa condição é uma condição neurodegenerativa, o que significa que a gente tem a degeneração das células do cérebro. E isso vai fazer com que o cão tenha diminuição, né, da função cognitiva. Cachorros que vão sofrer, né, desse problema são normalmente cachorros mais idosos, né, e a gente está falando aí de cães de pequeno porte a partir aí de uns 12 anos, cães de médio porte a partir de uns 10 anos, cães de grande porte a partir dos 9 anos, tá? Então, é uma síndrome que realmente é bem comum, muito mais comum do que se pensa. Muitas vezes o cachorro tem sim a síndrome de disfunção cognitiva e o tutor simplesmente acha que é coisa de velho, sabe? Às vezes, numa consulta geriátrica, o tutor fala, ele mudou muito, ele era assim, agora não tá mais, ele já foi desse jeito. É claro que um cachorro normal, ele vai mudar de acordo com as fases da vida. Mas em muitos casos, o tutor pensa que é algo normal, algo bem banal, mas na verdade a gente está falando do Alzheimer canino. Bom, você também precisa entender os principais sintomas dessa doença, porque muitas vezes o seu cachorro pode ter a doença e você nem sabe. O primeiro sintoma, bem comum, é a desorientação. E a desorientação é aquele cachorro que está acostumado com um lugar, né, já foi naquele lugar várias vezes, ou até mesmo na própria casa, e às vezes ele fica meio perdido, né, olhando assim vagamente para as coisas, né, curioso com algumas coisas, e você percebe que ele está estranho ali naquele lugar. Né? Então, a desorientação é bem recorrente. Outra coisa que muda muito é o ciclo, principalmente do sono. O cachorro que é idoso, normalmente ele já dorme muito mesmo, mas ele começa a mudar ali os hábitos que ele já tinha. Então, ele aprendeu desde pequenininho que à noite ele precisa dormir, ele não pode fazer barulho, ele tem que ficar quietinho, e do nada o cachorro começa a acordar todas as noites, latindo sem parar, começa a ficar perdido nos lugares e por isso ele começa a vocalizar. Muitas vezes ele também está com uma visão comprometida por conta da idade e aí a gente acha, meu Deus, coitado, é porque ele já não enxerga, mas não, uma coisa não substitui a outra, ele pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E o cachorro que não enxerga, ele normalmente ele se adapta bem ali ao lugar, né, principalmente quando a perda de visão progressiva, ele vai se acostumando ali, né, com a visão dele, e ele não faz esse tipo de coisa. Ele só vai fazer esse tipo de coisa quando ele tem a disfunção cognitiva. Outra coisa é a falta de interação. Muitas vezes o cachorro está ali, existindo. Você vai, você chama ele não tá nem aí, ele não abana o rabo, ele não faz nada, assim, nada demais, né? Ele só existe. Ele come, ele dorme, ele fica ali, né? Tá ali, mas não interage nem com pessoas, nem com outros animais, no máximo cheira ali, e não demonstra um comportamento normal, que é ficar curioso a respeito daquele outro animal que está ali, ou daquela pessoa diferente que chegou, né? Pelo menos os cachorros normais, né? Chega alguém diferente, eles querem cheirar, eles querem observar, eles ficam curiosos com aquela pessoa, com aqueles cheiros novos que eles estão sentindo, e um cachorro com esse acometimento não faz isso. Outra coisa é o cachorro que esquece as coisas que ele já aprendeu. Então, muita gente, voltando ali, né, na consulta geriátrica, muita gente chega na consulta geriátrica e fala assim, o meu cachorro, ele sempre fez cocô no lugar certo. Depois de velho, ele começou a fazer cocô onde ele quer. Então, ele faz cocô no meio da casa, no tapete, ele faz xixi dentro do banheiro nosso, né, ele nunca mais usou o tapetinho. Ou então ele começa a fazer coisas que ele nunca fez, né, tipo destruir o tapetinho, comer papel higiênico,
coisas assim. Então, o cachorro ele vai esquecendo coisas que ele já sabia, né? Até mesmo comandos bem pontuais, tipo comandos tipo senta, deita, ele esquece como se faz isso. Aquele cachorro que às vezes está acostumado a fazer xixi só na rua, de repente ele começa a aceitar muito bem a urinar e defecar dentro de casa, sabe? Então, isso tudo na vida dele vai mudando. A síndrome da disfunção cognitiva, ela pode afetar qualquer raça de cachorro, de qualquer sexo. Mas, como eu falei para vocês, o mais comum é que aqueles bem mais velhinhos, né, que desenvolvam a doença. E também, né, já mencionei, mas não custa repetir, é uma doença crônica. Então, é uma doença que os sintomas que você vai ver, normalmente eles tendem a piorar. Eles começam bem sutis e de repente começam a virar sintomas assim que você percebe de longe que está acontecendo aquilo. Mas e agora? Existe prevenção para o Alzheimer canino? Gente, existe, né? Tem algumas coisas assim que a gente pode fazer tanto quando ele já tem o acometimento, como quando ele não tem o acometimento e a gente quer evitar esse acometimento nele. O primeiro deles vai muito de acordo ali também com o Alzheimer das pessoas, né, que é a estimulação mental. O animal ele precisa ser estimulado mentalmente constantemente, principalmente esses cães mais inteligentes, né, esses cães que são muito mais espertos que o outro, esses cães que são muito mais fora da curva do que os demais. Esses cães eles precisam de estimulação mental. A gente já falou muito de estímulo mental aqui, mas mais por conta de energia mental e não por conta dessa síndrome. Mas quando você está estimulando o seu cão ali, né, mesmo depois de velhinho, você também ajuda a prevenir a síndrome e também ajuda quando o seu cachorro já tem a síndrome. A próxima é a atividade física regular. Manter uma rotina física assim regularmente, né, passear todos os dias com o cachorro, fazer atividades e tudo mais, ajuda demais com a função cognitiva dele. Nutrição adequada, né? A nutrição adequada, além de tudo que a gente já sabe, né, questão corporal e tudo mais, a nutrição ela é importante para todos os órgãos do organismo, inclusive para o cérebro. Então, a nutrição está diretamente ligada com a função cerebral. E, por fim, acompanhamento veterinário. Por que fazer check-up no veterinário é importante? Primeiro, para você avaliar toda a função geral do seu cachorro, mas segundo, porque se ele já estiver apresentando sintomas, a gente consegue fazer medicamentos para conseguir amenizar os sintomas. Então, o que a gente faz? A gente faz com que a progressão da doença seja muito mais lenta do que seria. Então, realmente é muito importante, mas tudo isso em conjunto, é claro, é o mais importante de tudo. Quando você tem um cão que ele faz tudo isso, né, é um cão que com certeza, né, ele vai ter poucos sintomas se ele tiver a doença, ou então não desenvolver a doença. Ah, Paula, mas meu cachorro faz tudo isso, mesmo assim ele teve a doença. Pois isso aqui não é garantia que ele não vai ter a doença. Porém, com certeza, se ele não tivesse tudo isso aqui, ele teria progredido, né, aí o quadro dele muito mais rápido do que progrediu. Então, fique em paz, né, se você faz isso e mesmo assim o seu cachorro desenvolveu a síndrome, porque se você não tivesse feito tudo isso por ele, provavelmente esse cachorro estaria muito pior hoje, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei tudo a respeito disso, pelo menos tudo que vocês, tutores, deveriam saber, né? Precisam saber a respeito. E só para lembrar para vocês também que cães velhinhos também merecem respeito, merecem cuidados. Não é só porque o cachorro tá ficando velho que ele precisa ficar jogado no quintal, jogado dentro de casa, sem cuidados e sem atenção, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!